Ela entrou em um casamento apenas por contrato, mas nunca imaginou que uma simples assinatura mudaria tudo. Esta é a história de uma mulher que aceitou ser humilhada por necessidade, mas que descobriu sua força exatamente onde menos esperava, ao lado de um homem que jurou nunca amá-la. Prepare-se, porque o que começa como obrigação pode se transformar no amor mais verdadeiro. Seu nome era Sofia, 26 anos, formada em administração, mas trabalhando em 3 empregos apenas para pagar as contas. A mãe estava doente, precisando de tratamentos caros que custavam uma fortuna. As dívidas se acumulavam como uma avalanche imparável, e Sofia sentia o peso do mundo sobre seus ombros. Cada dia era uma luta. Acordar às 5 da manhã, trabalhar até a noite, voltar para casa exausta e ainda encontrar forças para cuidar da mãe. Ela estava afogando-se em contas médicas e não havia saída à vista. Foi quando recebeu a proposta mais estranha de sua vida. Um advogado elegante apareceu em sua porta com um envelope lacrado. Dentro dele, uma oferta que parecia saída de um filme. Casar-se com Rafael Montenegro, CEO bilionário de uma das maiores empresas do país. Mas não era um casamento de verdade, era um contrato. Um acordo comercial frio e calculado. Duração: 2 anos. Compensação: todos os tratamentos da mãe pagos integralmente, mais uma quantia generosa ao final do contrato que garantiria o futuro de ambas. Sofia leu aquele documento dezenas de vezes, as mãos tremendo. Ela sabia que estava vendendo sua dignidade, sua liberdade, talvez até sua alma. Mas quando olhou para a mãe dormindo no sofá, frágil e pálida, soube que não tinha escolha. Com lágrimas nos olhos, ela assinou o condei. A cerimônia foi rápida e fria. Apenas as testemunhas necessárias estavam presentes. Sem convidados, sem festa, sem amor. Apenas 2 pessoas trocando promessas vazias em um cartório silencioso. Naquela noite, Sofia foi levada à mansão de Rafael. Um palácio moderno de vidro e mármore, tão frio quanto o homem que agora era seu marido. Ela esperava pelo menos uma conversa civilizada, talvez um jantar formal para quebrar o gelo. Mas Rafael tinha outros planos. Assim que entraram, ele se virou para ela com olhos glaciais e disse as palavras que Sofia jamais esqueceria. Vamos deixar as coisas claras desde já. Você tem seu quarto no 2º andar. Eu tenho o meu no 3º. Não espere jantares românticos, conversas antes de dormir ou qualquer tipo de intimidade. Isto é apenas um contrato, um acordo comercial, nada mais. Sofia sentiu as palavras como lâminas cortando sua dignidade. Ela sabia que não seria amada, mas não esperava ser tratada como se fosse invisível, como se não passasse de um objeto comprado para preencher uma formalidade. Ela engoliu o nó na garganta e respondeu com voz controlada, mas magoada. Entendido. Não se preocupe, eu sei exatamente onde estou. Virou-se para sair em direção ao quarto que seria sua prisão pelos próximos 2 anos, mas antes de fechar a porta, algo a fez parar. Por uma fração de segundo, ela viu no olhar de Rafael uma sombra. Não era simples frieza, era dor. Como se ele estivesse preso em sua própria armadura de gelo, incapaz de sair. E Sofia se perguntou: o que aconteceu com você para se tornar assim? 3 semanas se passaram em um silêncio quase absoluto. Sofia vivia como uma fantasma naquela mansão. Rafael saía cedo e voltava tarde. Quando se cruzavam, ele mal a olhava. Era como se ela não existisse. Até que, numa manhã de quinta-feira, ele apareceu durante o café da manhã e anunciou friamente: você vai comigo à empresa hoje. Reunião com investidores e sócios. Vista algo formal. Saímos em 1 hora. Sofia sentiu um arrepio. Ela sabia que era apenas para as aparências, para manter a farsa do casamento perfeito diante dos olhos corporativos. Mas aceitou. Afinal, era parte do contrato. Quando chegaram à sede da Montenegro Corporation, Sofia foi atingida pela magnitude daquele império. Um prédio de 30 andares de vidro espelhado,
com o nome Montenegro brilhando no topo. Tudo ali gritava poder, dinheiro, status. Eles entraram no salão executivo no último andar. Era uma sala enorme, com uma mesa de reuniões que parecia maior que o apartamento onde Sofia morava antes. Executivos de terno impecável e executivas de salto alto observaram sua entrada com olhares afiados. E então começaram os sussurros. Não eram discretos, era como se quisessem que ela ouvisse. Então, esta é a esposa de contrato. Que conveniente. Ele comprou até uma esposa. Impressionante. Coitada, deve estar aqui só pelo dinheiro mesmo. Sofia sentiu o calor da humilhação subir pelo pescoço, incendiar suas bochechas, mas ela manteve a postura ereta, a cabeça erguida, os olhos fixos à frente. Não ia dar a eles a satisfação de vê-la desmoronar. Rafael apresentou com um tom formal e distante: "Esta é Sofia, minha esposa. Ela estará presente nas reuniões estratégicas a partir de agora." Então o sócio principal da empresa, um homem de 50 anos com um sorriso arrogante, decidiu ir além. Ele se inclinou sobre a mesa e disse em tom provocativo: "Interessante. E me diga, Sofia, você entende algo de negócios ou está aqui apenas para cumprir contrato?" O salão inteiro ficou em silêncio, esperando que ela baixasse a cabeça, que se encolhesse, que aceitasse a humilhação. Mas algo dentro de Sofia quebrou. Não era raiva, era dignidade. Era a recusa de ser tratada como menos do que era. Ela olhou diretamente nos olhos daquele homem e respondeu com voz firme e clara: "Entendo o suficiente para saber que uma empresa que trata suas parcerias como piada não dura muito tempo no mercado. Talvez vocês devessem se preocupar menos com quem eu sou e mais com os números que apresentaram no último trimestre, porque, pelo que vi nos relatórios que Rafael deixou na sala, estão longe de impressionantes." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Você poderia ouvir uma agulha cair. Ninguém esperava aquilo. E Rafael olhou para ela pela primeira vez de verdade. Não com indiferença, não com frieza, mas com algo que parecia respeito. A reunião continuou, mas agora os olhares eram diferentes. Havia curiosidade, desconforto e um respeito relutante pelo que Sofia acabava de fazer. Durante a apresentação do novo produto da empresa, um aplicativo de gestão financeira que seria o grande lançamento do trimestre, um dos sócios levantou um problema crítico que ninguém queria admitir. O lançamento está programado para o fim do trimestre, mas a concorrência acabou de anunciar algo similar. Se não fizermos algo diferente, algo que nos destaque, vamos perder mercado antes mesmo de começar. Outro executivo o acrescentou visivelmente preocupado. Talvez devêssemos adiar o lançamento, repensar a estratégia. Rafael ficou pensativo, a testa franzida. Adiar significava perder a janela de investimento, perder o timing perfeito que haviam planejado por meses. Mas lançar agora, competindo diretamente com um concorrente já estabelecido, era um risco enorme. Foi quando Sofia, que até então estava sentada em silêncio, ouvindo tudo atentamente, falou: "Vocês já pensaram em mudar o público-alvo?" Todos a olharam, surpresos. Rafael ergueu uma sobrancelha, claramente intrigado. Sofia continuou, agora com mais confiança: "A concorrência está mirando o mercado corporativo tradicional, grandes empresas, soluções robustas, preços altos. Mas há um nicho crescente que vocês não estão considerando: pequenas e médias empresas em fase de expansão, startups, empreendedores individuais. Eles precisam de soluções acessíveis, mas de qualidade. Se vocês reposicionarem a estratégia de marketing e ajustarem a precificação em níveis escalonados, podem dominar esse segmento antes que alguém perceba que ele existe." O diretor financeiro se inclinou para frente, intrigado. "Continue." Sofia prosseguiu: "Vocês podem oferecer um plano gratuito com funcionalidades básicas para atrair usuários, um plano intermediário acessível para pequenas empresas e um plano premium para quem crescer. É o modelo freemium. A concorrência está focada no topo da pirâmide. Vocês podem construir uma base sólida embaixo e crescer organicamente." O sócio principal, o mesmo que a humilhou minutos antes, estava agora com uma expressão completamente diferente. Ele olhou para Rafael e disse:
Isso faz sentido, muito sentido. É arriscado, mas é inovador. Rafael, sua esposa pode acabar de salvar o lançamento. Rafael olhou para Sofia com uma expressão que ela nunca tinha visto. Respeito, admiração e algo mais profundo que ele tentava desesperadamente esconder. Naquele momento, algo mudou. Sofia não era mais a esposa de contrato. Ela era alguém que merecia ser ouvida. Depois daquele dia, a dinâmica entre Rafael e Sofia começou a mudar. Não foi dramático, não foi de um dia para o outro, foi gradual, como o desgelo de um inverno longo. Rafael passou a procurá-la para discutir estratégias da empresa. Os jantares silenciosos se tornaram conversas sobre negócios, sobre mercado, sobre ideias. Ele começou a perguntar sobre suas opiniões, suas experiências.